Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alesp em Pauta. No programa de hoje, conversaremos de forma remota com o psicanalista Arthur Costa. Vamos falar sobre igualdade de gênero, a importância de se trabalhar num local que preze pela saúde mental dos seus funcionários, autocuidado, entre outros temas. Arthur, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Fernando, e também todos aqueles que nos assistem na Rede Alesp e poder trazer esse importante tema, um tema relevante, tanto para o ambiente relacional quanto empresarial. É, sem dúvida, para nós, profissionais da área de saúde emocional, bem gratificante poder compartilhar sobre esse importante tema. Esperamos aqui poder contribuir para a saúde emocional e também para debatermos sobre esse tema no âmbito empresarial. Arthur, fala-se cada vez mais de igualdade de gênero, de melhores condições de trabalho, de mais cuidados com a saúde mental, inclusive. Como nós estamos hoje no Brasil com relação a esses temas? Estamos avançando? Temos muito mais a avançar? Qual que é a sua visão? Olha, na minha perspectiva, eu acredito que nós tivemos um certo retrocesso agora pós-pandemia, e eu vou aqui justificar o porquê. Eu acredito que o isolamento social prejudicou a sociedade como um todo na capacidade de se conectar ao outro. A verdade é que esses anos de pandemia e de isolamento prejudicou em muito essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando a gente fala de empatia, tem a ver um tanto com a própria compaixão. Como me colocar no lugar do outro, como ouvir o outro. Eu acredito que, de alguma maneira, a gente foi perdendo essa habilidade de ouvir o outro, de se conectar com o outro. A gente está muito conectado até virtualmente, mas quando o assunto são relações e essa habilidade de sentir o que o outro sente, eu acredito que a gente tem perdido muito isso. Eu atendo há 20 anos aproximadamente, e os problemas relacionais, seja em ambiente familiar ou empresarial, na minha perspectiva, têm se agravado. E na minha leitura, nessa pós-pandemia, eu acredito que isso piorou. Houve um certo retrocesso nessa conexão de uma pessoa com a outra, nessa capacidade, nessa habilidade de fazer a leitura do outro. Eu acredito de que empatia é a capacidade de interpretar o que o outro está sentindo. E, na minha análise atual, de alguma maneira, a pandemia nos prejudicou muito nessa capacidade de interpretar o que o outro está sentindo. Consequentemente, essa conexão tem sido perdida. Eu acredito de que o acordar para a saúde emocional e para a necessidade de se investir em saúde emocional vai fazer com que a gente possa avançar. Mas, na minha perspectiva, agora, nesse momento pós-pandêmico, houve um retrocesso nessa interpretação e nessa conexão entre os indivíduos. As preocupações, no caso da pandemia, com a saúde, né, eram muitas preocupações e muitas incertezas. E, além disso, teve a questão do trabalho remoto. As pessoas foram trabalhar de casa, as coisas e os trabalhos se tornaram muito virtuais. Isso também contribuiu? Contribuiu. A verdade é que o trabalho home office, que é uma realidade pós-pandemia, na verdade, muitos cargos continuaram home office até hoje, por uma questão de deslocamento, por uma questão de economia das próprias empresas também, o desgaste do próprio empresário e do empregado, mas é que nesse deslocamento geográfico, as relações entre os funcionários ficaram cada vez mais distantes. Então, o trabalho home office ele pode ter barateado os custos de determinados ambientes de trabalho, mas prejudicaram em muito a relação interpessoal. O que eu tenho percebido é de que, nesse momento onde a gente está começando a ter uma retomada da volta de ambientes coletivos de trabalho, as pessoas têm mostrado maior dificuldade nessa empatia. Parece que a gente desaprendeu, no tempo pós-pandemia, a gente desaprendeu essa capacidade de interpretar o outro. Consequentemente, a partir do momento que a gente sai desse ambiente de home office e começa a voltar aos ambientes coletivos, dos escritórios,
das empresas, os problemas relacionais entre funcionários estão se tornando mais intensos e por isso até algumas empresas hoje não apenas incentivam, mas realmente oferecem aos seus funcionários a capacidade de poder, de alguma maneira, estar tendo acesso a profissionais da área de saúde emocional que vão ajudá-los a desenvolver essa habilidade, novamente, que a gente de alguma forma perdeu, de interpretar o outro, de criar essa empatia. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Arthur, porque assim, já faz algum tempo que a pandemia acabou, mas as empresas parece que estão ainda se adaptando. Elas estão buscando essa adaptação para trazer melhor qualidade de vida, né, no ambiente de trabalho? Olha, eu acredito de que as empresas hoje, elas estão começando, na verdade isso é uma realidade bem do Brasil. Algumas empresas, Europa, Estados Unidos, já têm ambientes de descanso em suas empresas, e isso já como uma prática, onde há um incentivo da interação entre os funcionários. Porque não existe outro ambiente para se treinar essa conexão e essa leitura do outro do que a própria relação interpessoal. Ou seja, se não houver um ambiente extra a questão da execução do trabalho em si, mas um ambiente de almoço, um ambiente de pós-almoço, um ambiente de descanso onde se possa escutar o outro. Por exemplo, Fernando, não tem como desenvolver empatia sem aprender a ouvir o outro. A gente está hoje cada vez mais acelerado. A gente coloca lá vezes 2 para ouvir, procurando se já está atualizado para vezes 3, se puder, vezes 6, porque a gente quer ouvir as pessoas cada vez mais rápido. A gente está desaprendendo a ouvir uns aos outros. Sem uma escuta ativa, ou seja, uma escuta atenta, hoje as pessoas conversam umas com as outras com o celular na mão. E esse compartilhar de atenção faz com que a nossa empatia, ou seja, a nossa capacidade de interpretar o outro seja muito prejudicada. Então, assim, as empresas brasileiras, elas estão começando a despertar para essa necessidade de ambientes empresariais pelos quais o funcionário encontre um ambiente onde ele possa conversar, onde ele possa ser escutado. Funcionário, empregado, ele não quer receber só comando, ele quer ser escutado também. Não tem como criar empatia de entender, compreender e sentir o que o outro está sentindo sem ser escutado. E aí sim, algumas empresas hoje já têm no seu quadro de funcionários, psicólogos, psicanalistas, profissionais da área de saúde emocional de uma forma geral, que já oferecem dentro do próprio ambiente de trabalho esse suporte, mas não é o suficiente. É necessário criar conexão entre as pessoas que trabalham naquele ambiente para que então a gente possa novamente exercitar essa interpretação do outro e aí então criar a tão famosa empatia. Você estava falando no início sobre a questão da igualdade de gênero. Recentemente eu vi uma repórter aqui da minha região reclamar de que, de alguma forma, ela foi injustiçada ao engravidar e logo depois de ter o bebê ser mandado embora. Usa-se a expressão entre homens e mulheres, estamos grávidos. Você deve ter ouvido falar isso em algum momento. Estamos grávidos. Não, estamos grávidos é uma maneira bonita, fofa, mas a verdade é que a mulher é que vai passar por todo o processo químico e hormonal da gravidez. Então, criar essa empatia de entender que o homem ele pode até participar da gravidez, mas quem está grávida de fato é a mulher. Interpretá-la, entender uma mulher no puerpério, compreender as nuances hormonais e emocionais, vai fazer com que essa empatia, essa compreensão, tanto do decorrer da gravidez e da pós-gravidez, ali o tão conhecido puerpério, possa ser melhor interpretada até pelas empresas. Quando uma empresa ela entende bem isso, ela não vai mandar embora uma funcionária porque ela teve um bebê, porque ela escolheu ser mãe ali.
cria-se a empatia de entender agora também o papel de mãe daquela funcionária. Então, eu acredito que as empresas brasileiras elas estão ainda engatinhando, mas começando a ser despertadas para esse tipo de cuidado, sim. Existem estudos, Arthur, mostrando que essas empresas de fora mais modernas, que têm esses espaços, que algumas chamam de espaços de descompressão, com mesas de bilhar, sofás mais confortáveis. Existem estudos que mostram que essas empresas têm funcionários mais felizes, mais eficientes, com um ambiente de trabalho mais adequado? Sim, hoje já é comprovado de que ambientes de descompressão, esses ambientes que alguns patrões ou chefes das antigas poderiam achar absurdo. Sabe? Como assim uma mesa de bilhar no trabalho? Como assim um ambiente com televisão e videogame no trabalho? Como assim uma cadeira de massagem no lugar do trabalho? A verdade é que já comprovadamente, quando há ambientes de descompressão, distúrbios como o próprio burnout, que é uma realidade hoje, uma realidade de todas as empresas, acredita-se aí de que um número cada vez mais expressivo. Hoje o Brasil é o país considerado pela Organização Mundial de Saúde o país mais ansioso do mundo e o quinto país com o maior índice de depressão no mundo. Então, assim, quando a gente vê dados como esse, a gente já pensa o quanto isso vai cair como um raio, como o para-raio é nas empresas. O funcionário com distúrbios de ansiedade, o funcionário em estados de depressão, que está num ambiente de trabalho onde não há descompressão, ou seja, e a descompressão ela pode ser em várias etapas do dia, não é só na hora do almoço. Algumas empresas já têm esses ambientes prontos, preparados dentro da sua própria estrutura e entendem isso como um investimento. Aí é que está a grande graça. Quando a empresa entende de que isso é investimento na produção do funcionário, que quando ela cria um ambiente de descompressão para o funcionário, um ambiente onde ele pode ser escutado, um ambiente onde ele pode falar, um ambiente onde dentro do trabalho ele tem a oportunidade de encontrar a equalização das suas emoções. Equalizar as emoções é uma coisa desafiadora no ambiente empresarial de tanta competitividade. Então, a gente realmente entende de que as empresas hoje já começam, aqui no Brasil, a notar os benefícios da própria produção de um funcionário que tem um ambiente descompressivo e, consequentemente, começa a oferecer com mais frequência esse tipo de ambiente. É importante ressaltar que quando esses ambientes fazem parte do ambiente de trabalho, ali dentro da própria empresa, esse deslocamento, às vezes acontece no meio do dia, não é só horário de almoço. Às vezes é um cafezinho, é uma sala de descanso, é um ambiente de descompressão que ajuda o próprio funcionário a encontrar esse ambiente de equalização. Ele teve ali um pico de estresse no decorrer do dia, ele teve um embate com outro colega de trabalho e agora ele consegue encontrar um momento para ele estabilizar, ou seja, equalizar suas emoções e voltar para a execução da sua tarefa. Agora, Arthur, você citou o burnout. O burnout é resultado de uma série de problemas que a pessoa passa. Aí junta ansiedade, depressão, pressão no trabalho. O que que resulta? O que que faz a pessoa chegar a esse ponto extremo de burnout? A verdade é que assim, o burnout ele é uma realidade triste, porque quando a empresa negligencia esse tipo de ambiente e negligencia não apenas o incentivo, mas o oferecimento de cuidado emocional para o funcionário e cria um ambiente de extrema competitividade, que é o que a gente encontra hoje na maioria das empresas, isso favorece ao funcionário um ambiente extremamente inóspito, onde ele tem que estar sempre em alta performance. Ninguém, Fernando, vive em alta performance o tempo todo. Ninguém. É impossível que qualquer pessoa possa estar em alta performance o tempo todo. E quando uma empresa cria uma cultura de alta performance do funcionário o tempo todo, ela cria um ambiente favorável
para esse tipo de síndrome, que hoje é causa de afastamento de muitos funcionários, seja da parte do serviço público até mesmo ao privado. A gente encontra isso com uma vasta quantidade hoje. Então, é necessário que haja uma iniciativa da empresa, mas que também tenha, por parte do funcionário, a conscientização do desenvolvimento do burnout. O burnout ele tem algumas fases que acontecem para que ele possa se concretizar. E logo no início, logo de cara, o que se nota são lapsos de memória, falta de concentração, e aí então entra assim um loop de querer se encontrar diagnóstico. Será que eu tenho TDAH? Será que eu tenho isso, aquilo, outro? Na verdade, o ambiente de trabalho, somado à falta de conhecimento, muitas vezes o próprio funcionário ele tem dificuldade de identificar essa impossibilidade de gerir as suas emoções, e então ele começa a quebrar emocionalmente. Burnout tem a ver com queima. A própria palavra ela traz esse significado. Essa queima por fatores externos, ou seja, há questões externas que afetam essa queima e uma baixa de energia muito grande. O principal sintoma do burnout é a baixa de energia. Então, com baixa de energia, o funcionário produz menos e aí ele começa a entrar num quadro de ansiedade, depressão, e o próximo passo provavelmente vai ser o afastamento das suas funções de trabalho. Existe algum segmento, Arthur, que proporcione mais esse tipo de problema, essa pressão maior? O segmento financeiro, existem tipos de empresas onde os funcionários são mais pressionados e por isso acabam sofrendo burnout, até se afastando do trabalho? Olha, o que eu tenho notado aqui clinicamente é de que empresas que trabalham com metas, óbvio, muitas empresas trabalham com metas, elas acabam imprimindo algumas metas surreais sobre esses funcionários. Eles têm, obviamente, uma meta empresarial e isso é transmitido para os funcionários. Empresas que trabalham com metas e com uma remuneração muitas vezes muito baixa, quando o funcionário também tem, por exemplo, uma única fonte de renda, ele se submete a determinadas pressões empresariais porque ele entende, ele não tem uma blindagem emocional. Ele não tem um plano B, um plano C, ele tem todos os ovos numa cesta só. Então ele tem pavor, ele tem medo de ser mandado embora. Não existe nada mais inóspito para uma empresa do que criar um ambiente de que você pode ser mandado embora a qualquer momento. E tem empresas que criam esse ambiente. Assim, não, olha, se você não bate a sua meta, olha, cabeças vão rolar, pessoas vão perder. E aí vai criando aquele ambiente extremamente tóxico dentro da empresa, fazendo com que o funcionário tenha uma insegurança quanto à sua função e o seu cargo, e ele vive sempre sob pressão. Essa pressão excessiva sobre o cumprimento de metas e a possibilidade de ser dispensado da sua função faz com que determinados funcionários possam se submeter a funções e a pressões que ele não é capaz de suportar. Consequentemente, isso vai favorecendo ao desenvolvimento dessa síndrome e resultando aí num ambiente. Então, assim, na minha leitura aqui, empresas que criam esse ambiente de insegurança, tem empresa que acha que isso é incentivo ao funcionário. Não é incentivo para o funcionário você criar essa cultura de quem não bate meta vai ser mandado embora a qualquer momento. Na verdade, você cria uma pressão desnecessária. É óbvio, metas precisam ser batidas, mas essa competição, esse ambiente excessivamente competitivo só favorece ao deteriorar da saúde emocional do funcionário. Agora, você citou a questão das mulheres com a gravidez, as alterações hormonais, a pressão no trabalho e muitas vezes a jornada dupla, porque quando ela sai do trabalho, ela ainda vai cuidar da casa, cuidar dos filhos e provavelmente as mulheres são mais afetadas por essa pressão e por esses sintomas, né? Com certeza. Olha, uma coisa que normalmente se fala de burnout a respeito de trabalho, mas isso não é real. Trabalho é qualquer tipo de trabalho, remunerado ou não.
as mulheres elas têm uma tendência muito maior a ter uma dupla jornada. Elas chegam em casa, muitas vezes, tem um filho, tem a casa, tem uma questão de funções. Eu acredito que a empatia, a empatia empresarial, ela precisa primeiro começar entre homens e mulheres, entre homens e mulheres. Quando os homens começarem a ver com uma perspectiva feminina, como diz lá Pepeu Gomes, temos que ter uma percepção ao nosso lado feminino, ou pelo menos tentar compreender e interpretar os seus sentimentos, emoções e aquilo que envolve a maternidade, a família, a casa. O burnout não é desenvolvido só no ambiente empresarial ou de trabalho, mas também no ambiente da casa. Muitas vezes o ambiente da casa é extremamente denso e coopera para esse desenvolvimento. Então, sim, é necessário que as empresas também tenham essa visão de empatia, entendendo de que a mulher muitas vezes tem essa dupla jornada. A gente ainda tem uma diferença, no Brasil tem de se diminuído isso, mas ainda há uma diferença salarial em determinadas funções entre homens e mulheres. Isso, de fato, precisa acabar. Não é uma questão de movimento ideológico, é uma questão de justiça, é uma questão de ser justo, uma questão de empatia, uma questão de perceber de que somos biologicamente diferentes, homens e mulheres, mas emocionalmente temos as mesmas dificuldades, os mesmos embates, os mesmos desafios para poder fazer esse manejo das emoções. Arthur, como é que as pessoas chegam até você? Quais são as principais reclamações que elas têm quando elas chegam no seu consultório? Olha, as principais reclamações que chegam no meu consultório são de ansiedade, insônia olha, uma coisa está ligada à outra. Se você quer produzir, se você quer controlar a ansiedade, eu poderia ficar aqui ensinando inúmeras técnicas para controlar crise de ansiedade, por exemplo. O número hoje de profissionais, de gente que trabalha e fala assim, eu tive uma crise de ansiedade no trabalho. Esse talvez seja a principal queixa clínica que chega aqui para mim. Olha, eu estou tendo crise de ansiedade, eu estou tendo taquicardia, falta de ar. Quando eu recebo uma ligação do meu chefe, uma taquicardia, e eu preciso controlar isso. Melhor do que controlar uma crise de ansiedade é não ter uma crise de ansiedade. E não tem como controlar crise de ansiedade ou evitar que se desenvolva distúrbio de ansiedade. Aliás, a ansiedade ela é normal, gente, ela faz parte do nosso dia a dia. O estresse também. O problema é a forma como a gente se relaciona com ele. Sem ter uma qualidade de sono boa. Então, uma das principais coisas que a gente trata aqui clinicamente com a psicanálise é trabalhar o adormecer, o sono, por relaxamento e não por exaustão. E não por exaustão. Levar trabalho para a cama, levar computador para a cama, levar celular para a cama, ficar tratando questões de trabalho num ambiente onde deveria ser relaxamento, pegar o celular assim que acorda, não é saudável para a saúde emocional e, consequentemente, atrapalha qualidade de sono. Atrapalhando qualidade de sono, não há medicamento que possa trazer resultado substancioso no controle da ansiedade. Então, a principal queixa que chega aqui, clinicamente falando, são de pessoas que têm crise de ansiedade no trabalho, que entram numa tensão já no domingo, Fernando. Olha só, o domingo tem sido um dia terrível para algumas pessoas, porque eles começam a ensaiar mentalmente como será a segunda-feira. O sábado é bacana, sexta-feira à noite é incrível, mas quando chega o domingo começa a entrar um estado emocional já depressivo, já ensaiando mentalmente o que seria segunda-feira. Ou seja, na segunda-feira aquela pessoa já vai desanimada a trabalhar, ela vai desanimada para a faculdade, ela já vai angustiada porque ela dormiu mal e ela já viveu um domingo de ansiedade ensaiando mentalmente aquilo que ela ia enfrentar na segunda-feira. Então, terapeuticamente é necessário e é possível
se mudar a forma de pensar e de se relacionar com o trabalho. Isso precisa começar já no final de semana, já no domingo, para na segunda-feira a gente enfrentar a jornada de trabalho aí com mais proatividade, com mais energia. Começar a semana bem, né, Arthur? É Arthur, a gente isso vai aí. para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua esse assunto e nós vamos ter no segundo no bloco a presença de Ana Elisa Bechara, que é coordenadora do curso de Direito da USP. O Alesp em Pauta volta já já. Estamos de volta com o Alesp em Pauta. Nesse segundo bloco, conversaremos sobre a saúde mental da mulher e igualdade de gênero. No primeiro bloco, conversamos com Arthur Costa, psicanalista, e neste momento recebemos também Ana Elisa Bechara, vice-diretora do curso de Direito da USP. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada, é uma alegria estar contigo. Olá a todos, também aqui cumprimento o Arthur, é uma alegria poder dialogar sobre esse tema tão importante. Ana, como é que está a situação hoje das mulheres no mercado de trabalho? Tem melhorado? Ainda há muitas queixas? Há muito para se melhorar? Qual é a situação hoje? Se a gente fala do mercado de trabalho hoje no Brasil, de fato faz alguns anos que nós vemos a situação em relação ao gênero se modificar, né? O que é muito importante. Se modificar em que sentido? Hoje essa é uma questão visível, é uma questão debatida, e isso por si já é uma conquista, né? Isso por si já tem uma importância muito grande na evolução das coisas. Então, se a gente tem essa visibilidade e agora nós temos um questionamento sobre isso, de alguma forma, então a gente pode dizer que com alguma rapidez as questões vão avançando, né? A despeito disso, a gente pode dizer ainda que a gente vive num mercado muito desigual, porque a gente vive numa sociedade muito desigual em matéria de gênero, né? E se a gente fala em desigualdade de gênero, um dos resultados mais cruéis dessa desigualdade de gênero são as várias violências que a mulher sofre. É importante a gente entender que violência sofrida pela mulher não é só a violência no sentido de agressão física, né, de mortes violentas de mulheres, que claro que também são violência, mas no mercado de trabalho a gente fala de uma outra forma de violência, que são as violências no campo mais simbólico, aquelas violências que estão mais latentes, né, que não são tão manifestas assim, são mais invisíveis, mas nem por isso elas são menos graves. Então, a gente vai dizer que a mulher hoje no Brasil, no mercado de trabalho, ainda enfrenta muitas formas de violência simbólica relacionadas ao estereótipo de gênero, ou seja, aos papéis sociais que se esperam da mulher, né? E isso leva a um juízo muitas vezes depreciativo desta mulher. Então, elas são silenciadas na sua capacidade intelectual, elas costumam ter uma carga de trabalho maior do que a dos homens, elas costumam receber menos remuneração do que os homens e sofrem com uma série de, a gente chama de microagressões, não no sentido de serem menores, mas de serem menos visíveis, mas microagressões na sua carreira, né, que vão desde situações como a situação da maternidade, até outras situações estereotipadas, né, relacionadas ao seu mérito, né, a sua capacidade de estar lá, o reconhecimento dessa capacidade de estar lá, de pertencer àquele espaço e, inclusive, de ascensão na carreira, né? Então, hoje a gente tem várias mulheres no mercado de trabalho, mas se a gente olhar para as diferentes carreiras, a gente vai ver que essas mulheres vão diminuindo conforme as carreiras vão progredindo, né? Então, no topo das diversas carreiras, nos setores público e privado, a gente tem um número de mulheres muito, muito baixo em relação ao número de homens, isso em todas as áreas, no geral, né? E esse é um problema ainda muito grande para ser trabalhado.
Ainda há muito para ser feito para ter uma igualdade, uma equidade, né, entre homens e mulheres. O Arthur mencionou no bloco anterior a questão salarial também. Arthur, no seu consultório, a quantidade de mulheres que chegam com esse tipo de problema é muito maior do que a quantidade de homens? Como é que é essa proporção? Essa proporção ela já foi diferente um tempo atrás. As mulheres elas sempre tiveram uma preocupação maior com a questão da saúde, por exemplo. Culturalmente, as mulheres têm uma preocupação maior com a saúde, os homens têm menos preocupação com a saúde, e eu acho que quem sofre é as mulheres pela falta de preocupação dos homens com a saúde. Porque quando o homem não trata a sua saúde emocional, quem é, quem é que sofre pelo desequilíbrio emocional da saúde do homem? É justamente a mulher. Então, quando a gente compreende de que hoje já está quase igual, ainda é as mulheres que procuram mais terapia, ainda é as mulheres que procuram mais a saúde emocional. Os profissionais hoje, por exemplo, na área da psicologia, não é a minha área, mas na área da psicologia, as mulheres são maioria no Conselho Federal de Psicologia. Eu acredito que as mulheres são maioria em várias áreas. Agora, hoje, os homens começam a procurar um pouco mais. Eu diria que nos últimos anos isso começou a se potencializar, mas ainda são as mulheres a maioria das que procuram cuidado com a saúde emocional. E eu diria de que as mulheres são maioria porque os homens ainda não entenderam a importância de investir na saúde emocional deles. Quando a gente fala de saúde emocional ela não é contagiosa, não tem como eu passar uma síndrome para alguém, mas ela é contagiante. Um homem doente emocionalmente, ele adoece a mulher. Então, quando ele tem um desleixo ou uma falta de zelo com a sua saúde emocional, é a mulher que sofre. E aí, então, por isso eu acredito que elas sejam maioria. Hoje começa a se equilibrar um pouco mais, mas assim, ainda é as mulheres aquelas que procuram mais cuidado com a saúde emocional. Espero que essa crescente de homens procurando terapia e auxílio com a sua saúde possa ser uma crescente nos próximos anos. Agora, Ana, existe um grande senso de responsabilidade também da mulher. A mulher é mãe, ela cuida do marido também, os dois, obviamente, um cuida do outro, mas a mulher tem esse senso, acho que maior, né, mais aflorado de responsabilidade com o todo, com a casa, com os filhos. Essa questão é muito interessante, porque quando a gente fala que a mulher tem mais senso de responsabilidade, na verdade a gente tem uma questão cultural muito importante aí envolvida, né? Isso tem a ver com os papéis sociais aí que são atribuídos a homens e mulheres, né? Então, a mulher recebe esse papel social de cuidadora, né? Então, isso, inclusive, durante a pandemia ficou muito claro, né? A diferença entre os homens e as mulheres que estavam trabalhando em casa, que estavam confinados, né? Exercendo papéis muito diferentes. Então, eu não gostaria de dizer que a mulher tem mais senso de responsabilidade no cuidado, mas sobre ela recai mais deveres de cuidado, né? E não só em relação aos filhos, né, que eventualmente ela tenha, mas em relação à família como um todo. O Arthur até falou em relação ao marido, né? Então, essas mulheres acabam ficando muito sobrecarregadas, elas têm mais um turno de trabalho, né? Que é esse trabalho de cuidados, do cuidar do outro, que é um trabalho não menor, em relação ao trabalho que ela vem exercer fora. Ao contrário, muitas vezes é um trabalho muito pesado, muito duro, pouquíssimo reconhecido pela sociedade, e ela se vê aí numa disputa do seu tempo e da sua atenção entre esse trabalho de cuidado, pouquíssimo reconhecido e não remunerado, e o seu trabalho fora, o seu trabalho remunerado, né? E aí, muitas vezes, isso gera um sofrimento ainda maior nessa mulher, um sofrimento, falando de saúde mental mesmo, né? Muitas vezes a gente ouve, né, as mulheres ouvem uma pergunta que eu acho que é uma pergunta muito cruel, porque é uma pergunta que, a rigor, assim, ela parece ingênua, mas ela tem ela é feita para ser respondida de uma única forma. E a pergunta é: como é que você consegue? A gente ouve muito isso. Como é que você consegue dar conta de tudo?
né? Trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar do marido, estar casada. E eu digo que é uma pergunta cruel porque ela é feita para ser respondida de forma negativa, para ser respondida com eu não consigo. Tem dia que eu não consigo cuidar do meu filho, tem dia que eu falto na reunião de trabalho porque tive que levar o filho no médico, tem dia que meu marido reclama porque eu não consegui fazer o jantar, né? Então, eu acho que esse desdobrar da mulher, né, em várias funções, inclusive essas funções de cuidado, geram uma carga ou uma sobrecarga para a mulher muito, muito grande, muito importante. Agora, Ana, como é que as empresas, na tua opinião, devem lidar com essas várias questões que a mulher precisa cuidar da sua própria saúde? Às vezes tem filhos pequenos e ela precisa, obviamente, se ausentar em alguns momentos para cuidar desses filhos. Como as empresas podem amenizar essa pressão em cima delas para que o ambiente de trabalho seja melhor e, consequentemente, a qualidade, a saúde mental dela, a qualidade de vida dela melhore? Eu acho que o primeiro passo em tudo isso é um processo de conscientização, de colocar a questão na mesa, né? Então, até pouquíssimo tempo atrás, né, a mulher dentro de uma empresa não tinha coragem de dizer, eu tenho que sair agora porque eu tenho que levar meu filho numa consulta médica, né? Ou tenho uma reunião da escola com meu filho. Ela se sentia quase que fazendo alguma coisa errada, né? E essa não era uma questão posta, né? Então, eu acho que o primeiro grande passo é tornar isso uma questão, né? Esses fatos ocorrem, são deveres de cuidado, não só da mulher, mas de todos, né? Esse cuidado tem que ser um cuidado compartilhado, então a gente tem que acabar com aquela imagem de isso é dever da mãe, mas o homem pode ajudar. Essa história do ajudar acho péssima, né? Porque coloca a responsabilidade sobre a mulher. Então, acho que essas questões têm que ser postas, né, no âmbito da empresa, têm que ser conversadas. Quando eu crio um espaço onde a questão do gênero aparece de forma naturalizada, né, esse tipo de diálogo, esse tipo de exposição de problemas, de demandas, eu acho que se cria aqui uma cultura dentro da empresa muito mais sensível, e isso gera menos sofrimento para a mulher, né? Ao lado desse diálogo aberto sobre essas questões, dessa abertura, então, da empresa, né, para que esse seja um tema dentro da empresa, eu acho que há iniciativas que a empresa pode adotar de sensibilidade em relação a uma série de questões, né? Então, por exemplo, nós temos mulheres que exercem cuidado de pessoas doentes ou pessoas, filhos deficientes, por exemplo, ou pessoas deficientes. Logicamente que eu tenho que ter uma carga de trabalho diferente. Isso não significa que ela seja uma profissional pior ou que ela produza menos, né? Mas eu tenho que reconhecer essas necessidades. Por exemplo, no âmbito da universidade a qual eu pertenço, a Universidade de São Paulo, existe uma regra clara entre os funcionários, né, entre todo o corpo que trabalha na universidade, que aqueles que sejam, mulheres e homens, que sejam cuidadores, né, de pessoas com deficiência, vão ter uma carga reduzida do seu trabalho. De novo, isso não significa produzir menos, ser uma funcionária menor. Isso significa o reconhecimento de uma outra necessidade que é socialmente muito relevante, que é a necessidade de cuidado, que é uma necessidade de homens e mulheres. Com certeza. Arthur, como os parlamentares, como a legislação pode auxiliar para que essas empresas se preocupem mais, mudem a forma de ser e para que mais projetos de lei surjam para melhorar, equalizar salários, melhorar a qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho e, consequentemente, melhorar a saúde mental das pessoas? Quando se cria políticas públicas que favoreçam esses reguladores das emoções, porque regular as emoções deveria ser um assunto de saúde pública, porque essa falta de regulação, ou essa incapacidade, essa falta de habilidade de regular as emoções, elas acabam parando ou desembocando dentro do ambiente empresarial. Eu acredito que políticas públicas voltadas para essa conscientização, para discutir, eu fico muito feliz quando eu vi agora a Ana poder compartilhar, de que já existem algumas políticas públicas que envolvem a questão do cuidado, diminuindo, por exemplo, carga de trabalho, de horário de trabalho.
E isso é interessante da gente pensar, isso mostra que a gente está evoluindo sobre esse assunto, de que a gente ainda não está onde deveria estar, mas já se fomenta dentro do ambiente isso. Porém, eu acredito de que a curto prazo, a gente não tem como frear isso. A sensação que eu tenho como profissional é de que pós-pandemia, essas questões se agravaram nessa falta de regulação emocional. A gente se descompensou. Nem todo mundo quebrou financeiramente, mas muita gente quebrou emocionalmente pós-pandemia, mediante uma grande quantidade de informação, um ambiente de trabalho, uma tecnologia que muita gente teve que dominar de uma hora para outra. Então, essa pressão sobre a sociedade, de uma forma geral, trouxe um prejuízo muito grande. Em contrapartida, eu acredito de que o trabalho voluntário, eu acho que se houver uma regulação ou incentivo de trabalho voluntário de profissionais, principalmente no ambiente escolar, eu queria abrir um parênteses aqui para o ambiente escolar, porque, na minha opinião, os profissionais da área da educação foram um dos mais brutalmente afetados na pandemia. Por quê? Porque uma hora era uma aula presencial, depois era híbrida, e depois tinha uma plataforma para poder dar aula em cima de uma plataforma. Então, os profissionais da área de educação foram, na minha perspectiva aqui, um dos que mais sofreram nesse ambiente de pandemia. Então, eu acredito de que o fortalecimento de ONGs, o fortalecimento de serviços voluntários entre profissionais da área de saúde emocional, eles podem ser um paraquedas nessa forma desenfreada. Mas eu acredito que políticas públicas de curto, médio e longo prazo podem trazer resultados realmente duradouros nessa perspectiva, e aí sim a gente ter uma solução para o problema. Para você, Ana, qual deve ser o papel dos parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é uma referência para o resto do Brasil, para mudar essa realidade? Eu acho que, antes de mais nada, né, quando a gente fala do referencial legislativo, a gente tem que notar que a gente tem poucas mulheres na política. E esse é um problemão quando a gente fala de gênero, né? Como é que a gente vai discutir questões relacionadas a mulheres se a gente não tem atores do diálogo que sejam mulheres, né? Não dá para discutir essa questão só sob a perspectiva masculina. Então, essa é uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta ainda hoje no nosso país, né? O número de mulheres na política em todos os níveis, né? Municipais, estaduais e nível federal, é baixíssimo. A gente teria que ter pelo menos 30% de mulheres na política para a gente ter o que a gente chama de massa crítica, né, de capacidade de enfrentar problemas nessa perspectiva de gênero, e a gente não tem. Então, essa é uma primeira batalha, eu acho fundamental, né, e a partir dessa primeira preocupação, a gente tem essa segunda, que é o desenvolvimento de políticas públicas específicas e o impulsionar legal dessas políticas, né? O Arthur falou dos efeitos da pandemia, né? Para as mulheres, a pandemia teve efeitos assim que muito, muito mais graves, né? Em vários âmbitos. Em primeiro lugar, quando a gente fala, né, dos anos que a gente passou em confinamento, né, ou em distanciamento social, a gente teve mulheres que perderam muito mais seus trabalhos do que homens, né? Por uma questão muito simples, né, porque a força de trabalho das mulheres se concentra no nosso país na área de serviços, né, e que com a pandemia foram, né, suspensos, né, acabaram. Né, então, as mulheres foram muito mais demitidas do que os homens, perderam seus empregos formais. Né, e temos muitas mulheres que também exercem no Brasil atividades no mercado informal de trabalho, que também foi muito, muito mais prejudicado no meio da pandemia. Ao lado dessas consequências no universo laboral, a gente tem mulheres que, durante o distanciamento social, ficaram, então, trancadas em casa com seus agressores. Né? É importante dizer isso. Né? As mulheres no Brasil sofrem com a violência, e a grande maioria dos casos de violência contra mulheres se dá no contexto doméstico, né? Se dá nas relações próximas a ela. E durante a pandemia, essa mulher se viu trancada em casa com o seu ou com os seus agressores.
e com menos rede de apoio também, né? Porque ela não tinha a quem recorrer, para onde ir, com quem falar sobre isso, e isso fez aumentar muito os casos de violência contra a mulher, né? E tudo isso, né, seja as questões laborais, que geram aí problemas econômicos, né, inclusive de autonomia econômica, sejam as questões de violência doméstica, levaram aí a um sofrimento mental muito maior dessas mulheres. E é o que o Arthur disse, né? A pandemia passou, mas essas consequências não passaram. Né? Esses quadros não se reestabilizam assim com facilidade. Então, eu acho que tudo isso tem que ser muito visto, e quando a gente fala, então, né, no que o legislativo pode contribuir, quando a gente fala de gênero, né, acho que a grande contribuição é no que a gente pode chamar de empoderamento das mulheres. Empoderamento no sentido de fazer com que essa mulher possa ganhar autonomia para que ela exerça bem as suas escolhas. Né? Ganhar autonomia significa, né, conferir maior poder econômico para essas mulheres, né? Possibilidade dela ganhar uma autonomia econômica. Isso implica não só questões no sentido de financiamento, de preparar essa mulher, de incentivar essa mulher a ir mais para o mercado de trabalho, mas também proteção em relação à capacidade dela conseguir trabalhar. Não adianta nada eu falar para a mulher, se empodera, vai lá trabalhar, mas você não tem creche para deixar seus filhos, né? Você não tem com quem deixar seus filhos. Então, também é uma preocupação com o que a gente chama essas tarefas de cuidado. Né? Tudo isso pode ser visto e deve ser visto na esfera do legislativo, mas, de novo, né, volto aonde comecei, é difícil ver isso quando eu tenho um cenário muito masculino, quando eu tenho legisladores que são só homens, praticamente. Verdade. Arthur, a gente mencionou no bloco anterior a questão da tecnologia, né, dos trabalhos remotos, celulares, computadores. Como, na sua opinião, a gente pode usar essa tecnologia a nosso favor para mudar essa realidade? Hoje nós temos a vantagem, por exemplo, pós esse período de confinamento, a possibilidade de fazer, por exemplo, terapia online. Até alguns anos atrás, como eu sou assim, da velha guarda, era o divã, era alguém sentado aqui, eu de costas para o divã, como Freud, um tempo atrás, talvez nem Freud imaginaria essa liberdade geográfica que se tem hoje. Por exemplo, hoje eu atendo vários brasileiros que moram fora do Brasil, que naquele período não tinham deslocamento, que começaram a procurar terapeutas brasileiros para serem atendidos. A tecnologia aqui, vista por muitos como vilã, o próprio Augusto Cury, e assim é um orgulho para o Brasil a gente ter o psiquiatra mais lido do mundo é brasileiro. Ele desenvolveu a tese, que é uma tese interessantíssima, e que agora faz todo sentido, que a síndrome do pensamento acelerado, SPA. A síndrome do pensamento acelerado é uma espécie de intoxicação por informação. A quantidade de informação é maior do que a gente teve tempo evolutivo para poder processar. Não que o cérebro humano não possa processar grande quantidade de informação, mas a verdade é que o cérebro humano não teve tempo para processar tamanha quantidade de informação. Então, a tecnologia ela pode ser usada a nosso favor a partir do momento que eu posso fazer... Hoje, a terapia é mais barata. Quando a gente fala assim, terapia era coisa de rico, era da elite para as elites, a própria psicanálise era para um grupo extremamente elitizado, erudito. Hoje há uma popularização da própria saúde emocional. Então, hoje a tecnologia faz com que a gente possa atender pessoas de vários estados, um preço muito mais barato, porque não tem o deslocamento, não tem o aluguel no espaço do terapeuta. Então, a tecnologia que hoje pode ser vista por alguns como um vilão, também pode se tornar uma grande aliada para a saúde emocional. Agora, uma coisa eu preciso recomendar aqui. É necessário, nessa época de tanta tecnologia e informação, é necessário se colocar máscaras para não se intoxicar com tanta informação. E aí eu quero deixar aqui uma dica que Sócrates deixou, que é verdade, bondade, necessidade. Há muita informação chegando no seu celular. Você acorda com o seu celular na mão, o computador na mão. Sócrates propõe a peneira socrática, ou seja, uma espécie de filtro. A gente se preocupou muito com a máscara para não pegar Covid.
Mas o que a gente vai colocar para não se intoxicar? Tem muita fake news, tem muita mentira por aí? Tem. Primeiro critério, o que eu estou vendo é verdade. Segundo critério, bondade. Vai fazer bem para mim essa informação? Terceira coisa, necessidade. Eu preciso dessa informação. Quando a gente começa a filtrar a quantidade de informação tecnológica que chega para a gente começa a usar a tecnologia a nosso favor e não contra. Em vez de nos intoxicar, na verdade, ela nos ajuda para essa equalização, para regular as nossas funções. Ana, o que você tem visto aí nos corredores da USP, que é uma das principais universidades do Brasil e do mundo, nessas medidas de melhoria de igualdade, melhoria da qualidade de vida da mulher, igualdade e saúde mental? A gente passou e tem passado por uma verdadeira revolução, eu diria, nessa área, né? Talvez aqui a mais importante iniciativa nesse sentido tenha sido a criação de uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento dentro da universidade, né? Quer dizer, um braço político da universidade voltado só a essas questões, que antigamente não existia, né? Isso segue uma tendência internacional. Grandes universidades do mundo também criaram esse braço, né? Um braço que não é voltado propriamente à atividade fim, né? Qual é a atividade fim da universidade, né? É ensino, pesquisa e extensão, né? Essas são as atividades de uma universidade diretas, assim, digamos, né? E agora tem a criação dessa pró-reitoria de inclusão e pertencimento, voltada a quê? A discutir essas questões que todo o corpo da universidade enfrenta, sejam alunas e alunos, sejam docentes, sejam funcionárias e funcionários, né, e que impactam diretamente, inclusive, nas atividades fim da universidade, né, porque não dá para alguém aprender num ambiente onde tem muito sofrimento mental, porque essa pessoa sofre uma série de violências e dificuldades para se sentir incluída, pertencente, né? Não dá para pesquisar, né, numa universidade onde eu não vejo essas pautas de gênero. Então, eu acho que esse foi um grande passo dado pela Universidade de São Paulo, e a partir da criação dessa pró-reitoria, a gente tem já uma série de iniciativas muito importantes, muito emblemáticas e que impactam para fora da sociedade, né? Por exemplo, na Faculdade de Direito surgiu, há 2 anos atrás, um protocolo específico para avaliar de forma diferente alunas e alunos que não são neurotípicos, né? Que têm questões da sua capacidade cognitiva que podem afetar o seu desempenho se eu não avaliá-las de uma forma adequada, né? Então, por exemplo, uma aluna com transtorno de espectro autista, né, talvez não consiga se sair muito bem numa prova oral, né, ou não consiga se sair muito bem numa atividade que implique aí uma dinâmica de grupo, qualquer coisa assim, né? Então, a universidade criou, a Faculdade de Direito, né, criou um protocolo específico para avaliação alternativa desses alunos, e essa ideia foi tão impactante para dentro da faculdade, da universidade, que foi usado como modelo para o estabelecimento de uma lei agora para o Estado de São Paulo, né, que impacta essa avaliação. Então, nas escolas públicas hoje nós temos também o estabelecimento de uma avaliação alternativa para esses casos, né? E isso faz toda a diferença, né, para essas pessoas pertencerem ao espaço, desenvolverem da melhor forma possível os seus talentos, né? E nós estamos diante de pessoas que são muito talentosas, que estão aprendendo, que estão contribuindo para a sociedade, e que dessa forma, sendo bem recebidas, se sentindo pertencendo, elas vão ter muito menos sofrimento mental, né? Muito menos questões de saúde mental. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita, né? O fato é que nós estamos começando ainda a pensar essas questões, mas já há muitas iniciativas como essa que eu dei a título de exemplo e que tem funcionado muito bem. Então, eu sou muito otimista. Nelisa, queria agradecer a tua presença aqui no nosso programa, no segundo bloco. Foi um prazer te receber aqui nesse pedaço do Alesp em Pauta. Obrigada, o prazer foi todo meu. Arthur, um grande prazer conversar com você no primeiro e no segundo bloco. Obrigado, viu, pelas informações, pela sua excelente entrevista. Gratidão, muito bom estar aqui com você, Fernando, Ana, alegria mesmo de poder compartilhar e aí fomentar sobre esse importante tema. Muito obrigado. Alesp em Pauta que agradece, foi um prazer conhecê-los.
E o programa de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo Alesp em Pauta. Até lá!